de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Dois primos, João e Biriba, vão no quartel para se alistarem. João, que era mais esperto, mandou o Biriba ir primeiro para saber o que fazer. O general então perguntou para o Biriba: "Que arma é essa, soldado?" "Resolve?" "Resolve não, soldado. Revólver." "E que arma é essa?" "Fuzil?" "Fuzil não, soldado. Fuzil." Em seguida, o general aponta para a bandeira e pergunta: "O que significa aquilo?" "É um pano estampado." "Você ficou louco, soldado. Isso é sua pátria, sua mãe, a bandeira brasileira." Então chegou a vez do João. Perguntou tudo novamente sobre as armas, e as respostas foram corretas. O general então pergunta para o João, apontando para a bandeira: "E o que significa aquilo?" "É a mãe do Biriba, minha tia." O funcionário de uma empresa havia acabado de colocar carpete na casa de uma senhora, quando ele percebe que havia perdido o seu maço de cigarros. Ele procura em todos os cantos da casa e percebe uma elevação debaixo do carpete que havia colocado. Ele logo pensa: "Merda, esqueci o maço de cigarros debaixo do carpete." Com preguiça de remover o carpete e refazer o trabalho, ele tem a ideia de pegar um martelo e martelar a elevação até que ela desapareça totalmente. Quando ele ainda estava martelando, a dona da casa entra na sala e fala: "Moço, eu achei um maço de cigarros, é seu. A propósito, o senhor viu meu porquinho da Índia por aí?" Uma jovem muito bonita estava dirigindo seu carro quando o mesmo parou de funcionar na beira da estrada. Ela ficou ali sozinha, pedindo ajuda aos carros que passavam por ali, quando uma Ferrari vermelha parou logo na frente. Desceu então um jovem, alto, muito charmoso, que caminhou até a mulher e perguntou: "Oi, boneca, o que aconteceu com você?" A jovem, nervosa com a presença daquele belo homem, respondeu: "Não sei, eu estava dirigindo e o carro parou de funcionar. Você poderia me ajudar?" O jovem começa a baixar a calça lentamente e, ao mesmo tempo, responde que sim. A jovem, já com segundas intenções, começou a tirar os sapatos e, quando foi colocar a bolsa dentro do carro, o jovem colocou a mão no bolso que tinha no short que usava por debaixo, retirou um pequeno cartão e entregou à jovem, dizendo: "Neste cartão tem o telefone do meu mecânico. Liga para ele, que ele vai arrumar o seu carro." E foi embora. Uma senhora muito rica comprou seu primeiro computador, mas não sabia nada de informática e muito menos utilizar a máquina. Ela ligou o computador e já chamou o técnico na sua casa, dizendo que o mesmo estava com defeito. O técnico vai até a casa e então pergunta: "A senhora pode me dizer qual o defeito deste computador?" A mulher nervosa diz: "O problema está no porta-copos deste computador. Cada vez que põe um copo, ele trava ou puxa de volta. Assim não dá, né?" "Mas, minha senhora, isto não é um porta-copos. É o drive de CD do computador." Chegou um mendigo na casa de um pão duro e bate na porta. "Esmola, meu senhor, esmola!" O pão duro de dentro da casa grita: "Pode colocar por debaixo da porta." Uma tartaruga ia numa festa na floresta e cada animal tinha que levar algum tipo de comida ou bebida. Ela ia levar refrigerante, mas ela foi na festa e se esqueceu de levar. O organizador da festa, o elefante, disse: "Puxa, sinto muito, mas você vai ter que voltar para buscar." A tartaruga olha para a comida e fala: "Mas se eu voltar, vocês vão comer tudo e não vão deixar nada para eu comer."
O elefante sorri e diz: "Não vamos não, pode ir sossegado." Então a tartaruga saiu da festa e foi buscar o refri. Depois de 4 horas, nada da tartaruga voltar e o elefante diz: "Vamos comer. Acho que a tartaruga desistiu da festa." O elefante pegou um pedaço de torta e mordeu, quando a tartaruga saiu de trás de uma moita e disse: "Tá vendo? Se eu fosse, vocês iam comer tudo." Um pedinte de rua se aproximou de uma senhora cheia de sacolas de compras e falou: "Madame, eu estou sem comer há 3 dias." A mulher, com cara de espanto, disse: "Meu Deus, como eu gostaria de ter a sua força de vontade." Uma senhora estava no aeroporto fazendo o seu check-in, quando o funcionário percebeu que ela estava com um gambá no colo e disse: "Desculpe, madame, mas o gambá vai ter que viajar no compartimento de animais da aeronave." A mulher criou o maior clima no aeroporto, dizendo que o bicho era de estimação e que ela não poderia viajar sem a presença dele e coisa e tal. O funcionário, então, chamou o seu superior para resolver o problema. O chefe dele veio, chamou a mulher e disse: "Se a senhora quer que o gambá viaje junto, terá que escondê-lo debaixo da sua saia." A mulher indignada pergunta: "Mas e o cheiro?" O chefe abre um sorriso e sussurra: "Que se dane o gambá." O filho do turco estava em cima do muro brincando. O pai vai até ele: "Pula, que babai te segura." O menino então responde: "Não, não, eu tenho medo." O pai então insiste: "Mas não precisam ter medo que babai te segura, minha filho." De tanto o turco insistir, o moleque pula, mas o turco não o segura e o menino se esborracha no chão. Ainda caído, a criança pergunta: "Por que babai não insegurou?" O turco então responde: "Isto é para você aprender a não confiar nem em babai." Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Um sujeito sem os 2 braços chega no boteco para tomar uma cervejinha bem gelada. O balconista então diz: "Pois não, senhor? Por favor, pode me trazer uma cervejinha bem gelada?" "Sim, senhor." O balconista vai até o freezer pensando como o homem ia tomar cerveja, já que ele não tinha os braços. Ao se aproximar do sujeito, o mesmo diz: "Sabe, eu não quero ser abusado, mas como eu não tenho os braços, será que você poderia me ajudar a tomar a cerveja?" "Claro, ajudarei no que for preciso." Imediatamente, o atendente abriu a garrafa e serviu o sujeito. Nisso, o sujeito fala: "Poderia colocar o copo na minha boca?" "Pois não." "Pode colocar o resto da cerveja no copo?" "Pois não." "Obrigado. O senhor é muito prestativo. Poderia limpar o meu bigode?" "Pois não." "Poderia pegar o dinheiro na minha carteira no bolso da minha calça?" "Pois não." "O senhor foi muito atencioso comigo e só tenho que lhe agradecer." O sujeito então pergunta para o balconista: "Por favor,
Onde é o banheiro? Não, não temos banheiro aqui. Um cego e um fanho andavam pela calçada quando de repente o fanho fala: Rapaz, você viu? Não vi não. Sou cego, esqueceu? Andam por mais um tempinho e o fanho diz: Rapaz, que mulher de fechar o comércio! E continuaram andando e o fanho volta a perguntar para o cego: Nossa, você viu? Já com raiva o cego diz: Não vi. Que mulata, meu! Destaque de escola de samba! E continuaram andando e o fanho fala: Nossa, você viu? O ceguinho com muita raiva diz: Vi sim. Mas por que pisou então? Uma senhora estava sentada na poltrona do ônibus, com seu filhinho no colo, quando um bêbado entrou e se sentou do lado dela. Quando ele olhou para a criança, ficou espantado e falou: Nossa Senhora, que moleque mais feio! Foi uma tremenda confusão dentro do ônibus e a mulher começou a xingar o bêbado. A coisa ficou feia e o motorista, ao ver aquela confusão, parou o ônibus e o expulsou lá de dentro. A mulher ainda estava muito nervosa e o cobrador tentou acalmá-la, falando o seguinte: Não fique assim, tenha calma, espere um pouquinho, que eu vou buscar um copo com água para a senhora e uma banana para o seu macaquinho. Na minha casa, acreditamos naquela superstição que se um garfo cair, vai chegar uma visita do sexo feminino. Se cair uma faca, chegará um homem. E se cair uma colher, chegará uma criança. Certo dia, minha filha de 7 anos estava secando os talheres e eu coloquei uma bandeja perto dela, em cima da mesa. De repente, eu ouvi um barulhão e ela havia derrubado todos os talheres no chão. Ela então gritou: Mãe, vai ter festa hoje em casa! Em uma festa, um sujeito ouve um grupo de pessoas contando suas aventuras de pescaria, caçadas e outras mais. O sujeito adentra na roda e diz: Estas histórias que vocês estão contando são fraquinhas demais. Querem ouvir uma boa? Todos dizem que sim, e ele começa. Eu estava caçando num safari na África, e de noite eu me deitei na barraca para dormir quando eu ouvi um barulho do lado de fora. Ric, 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 ric. Percebi que se tratava de um animal grande e feroz. Eu olhei por uma fresta da barraca e vi que era um leão. Quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, encostou seu nariz no meu e fez: um. Caguei. Uma pessoa que estava no grupo olhou para ele e disse: Nossa, até eu cagava. Imagine você caçando e dar de cara com um leão. O sujeito sem graça responde: Não foi na África que eu caguei, não. Foi agora, quando eu imitei o leão. Um aleijadinho pede para 2 amigos o levarem num sítio de outro amigo. Eles então o colocaram numa rede e suspenderam com um pedaço de pau para o levarem. Estavam andando até que resolveram cortar caminho por uma fazenda desconhecida. Quando eles estavam quase chegando, veio um peão montado num cavalo gritando para eles correrem, pois um boi havia escapado e estava atacando tudo e todos pela frente. Os 2 amigos largaram o aleijadinho e treparam numa árvore que havia ali perto. O boi chega e rasga toda a rede onde estava o aleijadinho. Lá de cima da árvore, um dos amigos pergunta para o outro: Será que o boi machucou o aleijadinho? Nisso, eles ouvem uma voz no fundo: Ai, que nada! Olha eu aqui! Responde o aleijadinho numa outra ponta da árvore.
Uma vaca estava pastando na margem de um rio quando um peixe foi nadando até ela e disse: Você é que é feliz, vive aí do lado de fora, andando para onde bem entender. A vaca então respondeu: Você se engana, seu peixe. O açougueiro me leva para o açougue e me corta em pedacinhos para vender. O peixe então diz: Pior sou eu. O pescador me fisga, me leva para a peixaria, me vende e me colocam em cima de uma pedra de mármore com gelo. Depois vem alguém para me levar para a panela. O pior antes disso, me pegam pelo rabo, me suspendem e a pessoa pergunta: é fresco? O capitão de um navio norte-americano estava perto da costa do Caribe quando avistou uma luz distante e resolveu enviar uma mensagem pelo rádio. Aqui é o capitão John Smith. O seu curso está em rota direta com o nosso e vamos colidir. Favor alterar o seu curso 15 graus norte, câmbio. O caribenho então respondeu: Vocês é que estão em rota de colisão conosco. Alterem o seu curso 15 graus para sul. O capitão americano fica puto da vida e retruca: Nós é que exigimos que vocês alterem seu curso 15 graus para norte. O caribenho fala novamente: Alterem o seu curso 15 graus para sul. O capitão norte-americano ficou irritadíssimo e diz novamente: Aqui é do Gerald Ford, o maior porta-aviões de guerra do mundo, da Marinha Norte-Americana. Estamos em comboio com mais 2 fragatas, 2 destroyers e numerosos navios de apoio. Nós exigimos que vocês mudem seu curso 15 graus para norte. Estamos preparados para tomar todas as medidas que forem necessárias para garantir a segurança do comboio. Câmbio. O caribenho fala com um tom de sarcasmo: Aqui é do Farol. Câmbio.